Professora. Oi. Eu vou trocar o e-mail aqui que tá no do meu irmão e já volto. Tá bom. E cara é osso, hein? Pronto. Gravando. Pessoal, bom dia. Estamos aqui para uma live, primeira live nossa, né? Nós ainda não tivemos nenhuma live. Alguns alunos tiveram aula presencial. Vocês já sabem, tem que colocar o nome no chat para constar a presença de vocês. Como eu havia comentado com vocês, infelizmente, no momento, a gente tem que trabalhar com esse tipo de aula, né? Online. Preferia presencial, eu acredito que a maioria de vocês também, para não perder o foco, mas é o que a gente tem para hoje, né? O que é recomendado no momento é esse, pelo menos dentro desses 15 dias. E aí, como vocês sabem, essa semana são algumas lives e alguns formulários, e aí vice-versa. Então, essa semana vocês terão live de inglês, né? Estão tendo agora no momento, e aí depois vocês terão um formulário de inglês na semana que vem, que aí se encaixa nesses 15 dias, né? Luiz, abaixa. E aí, depois desses 15 dias, e aí a gente vai ver como que vai ficar. Gente, I'm sorry. Eu comentei com vocês na aula que a gente teve em relação a isso, mas eu não imaginei que isso fosse acontecer novamente, de verdade, quando eu comentei com vocês, né? Falei, meu problema é, né, uma criança que participa da live. Mas quando eu comentei isso, eu pensei que eu não fosse passar por isso novamente. Mas, enfim. Já dizendo logo que as aulas de inglês online são bem práticas, tá, gente? Nós temos de 10h30 ao meio-dia para fazer a live. Só que eu não sou um tipo de professora que fica enrolando com vocês. Não que os outros enrolem. E não que eu faça as coisas correndo também. Eu sou objetiva na matéria, tá? Nós tivemos no presencial o tema Simple Past. Eu sei que nem todos tiveram, alguns tiveram, nem todos tiveram, alguns, não sei quais foram, né, qual turma que era. Quem teve, ok, presta atenção, vai aprender novamente, é mais um aprendizado. Vocês já tiveram live, alguns professores costumam passar os PPTs. O que é os PPTs? Colocam para vocês na telinha, escrito. Eu sou aquela professora arcaica mesmo, sabe, antigona, que gosta de fazer na lousa. Aí vocês me digam se tá bom para vocês ou não, se vocês estão entendendo, se vocês estão enxergando a lousa. Esse feedback de vocês é muito importante, tá? E se quiserem perguntar alguma coisa, abra o microfone e fala, professora, eu tenho uma pergunta para fazer, senão a gente segue. E essa matéria de hoje, no caso o Simple Past, será a matéria do formulário de vocês da próxima semana. Então, segunda-feira vocês receberão um formulário de inglês com esse tema, Simple Past. Então, hoje eu vou explicar para vocês o quê? Hoje eu explicaria a gramática, né? O que é o Simple Past, qual é a forma do Simple Past, né? Como que é formado o Simple Past, qual é o auxiliar do Simple Past, como que eu faço frases interrogativas e negativas no Simple Past, e aí a gente só vai fazer isso. E aí, para o próximo formulário da semana que vem, vocês terão um exercício sobre isso. E aí, para a próxima live, se tiver live, não sei, e a gente pensa em outra coisa, tá? Porque antes nós fazíamos da seguinte forma. Antes, né, quando a gente tinha certeza que não voltaria. A gente passava a matéria do próximo formulário e já começava outra matéria que seria da próxima live, para vocês terem já um conhecimento. Mas como a gente não sabe como que ficará, então hoje a gente vai falar sobre um tema só, tá ok? Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Tranquilo? Sim. Ok, participem, perguntem. Preciso que vocês me falem como tá, porque tão complicado esse live, Sim. gente, porque vocês, né, porque ficar falando aqui sozinha, sem saber se vocês estão vendo, se vocês estão ouvindo, é difícil. Mesmo que eu fale sim, amém, professora, já tá bom. Ó, vocês estão conseguindo enxergar a lousa?
Sim. 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 Alô, sim. Não importa, não tem Amém. problema se vocês. Amém. Não tem problema se vocês não me enxergarem. O importante agora é vocês enxergarem a lousa e me ouvirem. Eu não tenho. Não faz Professora, eu tô diferença nenhuma. enxergando, não. Não está enxergando? Eu vou ler para vocês, tá? E aí eu quero que vocês enxerguem depois quando eu vou fazer interrogativa e negativa. Deixa eu ver se eu Professora, é pra copiar? Não tem necessidade. A não ser que você esteja enxergando bem, copie. Mas não tem necessidade no momento. Não estou enxergando bem. Tá, não tem problema. Depois eu vou tentar aqui focar mais um pouquinho, pelo menos nas frases interrogativas. Então vamos lá. E aí eu vou aceitando também as pessoas que irão entrando aqui. Tá? Vou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então nós temos Simple Past. Quem lembra o que é o Simple Past? Quem participou da aula que teve Simple Past? Alguém lembra o que é o Simple Past? O que seria o Simple Past? Tem alguém levantando o dedo aí atrás, professora. É porque sabe. Ela tá mostrando onde está escrito Simple Past. Presta atenção, é minha ajudante. É assistente de palco. Então, gente, Simple Past nada mais é que o passado, ok? Simple Past significa passado, passado simples no inglês. É usado para indicar, o texto aqui, Simple Past, passado simples, usado para indicar ações passadas já concluídas. Nós temos, no inglês, no português, a gente tem vários tipos de passado. Como assim, professora? Tá estranho falar isso. Mas, né, que nem tem o present perfect, que é um passado, mas que reflete ainda no dia a dia. Esse Simple Past é um passado que a ação já foi concluída, acabou. Não acontecerá mais, acabou. Aconteceu lá no passado e já ficou lá no passado. Entendeu? Vai ser difícil, hein? Nós temos algumas palavras que complementam esse passado, que é yesterday. O que significa yesterday? Quem sabe o que significa yesterday? Caramba. É sexta-feira? É ontem. Ontem. Ah, Last night. O que é Noite last? passada? Antes de Noite ontem. passada. Isso mesmo. Gente, o last é passada. Aí no last a gente tem last night, tem last year. O que é last year? Ano passado. Ano passado. Last month. Seria o quê? Mês passado. Last week. O que é week? Semana. Semana passada. E nós temos o ago, que significa atrás. Mas esse atrás é atrás de você? Atrás da pessoa? Tem um ago atrás de você? Não. Esse ago é de atrás do quê? Anos atrás, dias atrás. Então, todas essas palavras aqui, esses complementos, é relacionado ao passado. Então, quando você vê uma palavra, você vê uma frase, está escrito yesterday, quer dizer que essa frase está no passado. Last night, passado. Last year, last month, last week e ago. Então, são esses complementos que normalmente estão no Simple Past. Tudo bem até aqui? sim. Ok. Sim. Gostei de vocês, Sim. participam bem. É assim mesmo. Então, para formar o Simple Past, nós precisamos de um auxiliar. Eu lembro que eu comentei com vocês em relação ao verbo to be. No verbo to be, a gente já tem um auxiliar, que é o verbo to be, o próprio verbo to be, que é o is, o are e o am. Esses aqui são o verbo to be, eles são auxiliares. Eles conseguem, eles próprios, fazer frase interrogativa e frase negativa. Lembra que eu falei que o verbo to be é um verbo principal do inglês, que ele é autossuficiente, que ele consegue fazer frase interrogativa e negativa. Só que, em alguns casos, nós precisamos de auxiliar, que é o caso do Simple Past, que eu não consigo fazer frase interrogativa e negativa somente com o verbo. Por exemplo, vou colocar um exemplo aqui. We went to school yesterday. A tradução da frase é:
Nós fomos para a escola ontem. Esse é o verbo, tá? O verbo está no passado. Depois eu explico para vocês a diferença entre o verbo no infinitivo, no passado, e assim por diante, só para vocês entenderem uma coisa. Quando eu faço frase interrogativa, normalmente lá no verbo to be, eu faço aquela troquinha. Lembram? Só que não Professora, existe... professora, Oi. desculpa te cortar, mas tá travando Oi? um pouco. Tá Tá travando? Sim. Às vezes Gente, a câmera não tá focando também, professor. É só um pouquinho pro lado. É por causa da minha internet que tá horrível, gente. Me perdoe. Para ajudar ainda. Vou ter que pensar em outra estratégia de live, não aqui, porque aqui a minha internet tá horrível, tá péssima. Mas enfim. Dá para continuar assim? Tenta Mas- colocar Dá. a câmera mais pra trás. Mais ou menos. como é mais- Eu acho que ela é meio inclinada assim, professora. Fica ruim pra focar. Ela é mais difícil? E assim, Tá bom. Tá bom. Tá bom, tá É. bom. Tá bom, tá bom. ai, gente, I'm sorry. E aí nós temos o ent, né? Então, se a gente vai fazer frase interrogativa, eu não posso colocar esse ent na frente e o pronome aqui. Eu preciso de auxiliar. Qual é o auxiliar do passado? Nós temos o did. Did é um auxiliar no passado. Então, para eu fazer frase interrogativa e negativa, eu vou usar esse did, tá? Então, nós temos aqui. Vou fazer uma frase interrogativa. Colocando o did aqui na frente. Did we... Só que tem um porém. Se o did é um auxiliar do passado, quando ele está na frase, o verbo que está aqui na frase, ele não precisa ficar no passado. Eu posso colocá-lo no presente, ou seja, devo colocá-lo no presente, porque fica redundante. O did, que já é indicação do passado, mas o verbo no passado. Então, eu passo esse verbo para o presente. Tenho que passar esse verbo para o presente, para fazer frase interrogativa e negativa, tá? E aí fica: Did we go to school yesterday? Frase interrogativa. Para eu fazer a frase negativa, eu começo lá, we, tenho que colocar o auxiliar did. Depois do did eu acrescento not, ou eu posso abreviar didn't go to school yesterday. Então, nós temos a interrogativa com o did na frente, o verbo ele vem para o presente. Did we go to school yesterday? We did not go to school yesterday, ou didn't, tá? Essa é a diferença quando a gente se trata de interrogativa e negativa no inglês. Vamos falar dos verbos. No inglês, existem Professora, Oi. pode falar um pouquinho mais devagar? Falo, eu tenho mania de falar rápido mesmo, gente. Eu vou falar mais devagar. Eu vou falar de novo depois disso aqui, tá? Fiquem tranquilos. Vou fazer mais frases. Mas assim, ó, no inglês, existem dois tipos de verbos. Regular e irregular. Como que eu sei que o verbo é regular ou irregular? Tem uma fórmula que eu olho assim, eu falo, por exemplo, o verbo walk. Estou colocando aqui, ó. W-A-L-K. Vocês olham esse verbo e falam assim, professor, eu acho que esse verbo é irregular porque tem um A aí no meio. É assim que funciona? Não. Não é assim que funciona. Eu preciso realmente memorizar os verbos. Não vou dizer nem decorar. Alguns alunos que estão aí assistindo a live já ouviram eu dizendo isso em aula. Né? Mas para aqueles que não ouviram, não tem como você olhar e falar assim, por causa do A é irregular. Não, por causa do L é regular. Não, vocês irão memorizar os verbos. E como que vocês fazem isso? Pegando a tabelinha de verbos e decorando o dia inteiro? Também não funciona. Mas vocês podem, a cada dia, pegar lá, vai na internet, tem umas tabelinhas de verbos, tanto regular, é que o regular é mais fácil de saber como mudá-lo. O irregular, não. Mas vai lá, pega lá, hoje eu vou memorizar 5 verbos regulares, ou 5 verbos irregulares. Vai fazendo isso a cada dia. E aí sim vocês vão memorizando os verbos.
Mas esse verbo aqui, se é regular ou irregular? O verbo walk. Andar. Alguém conhece esse verbo? Dá para Regular? saber que ele é regular. Muito bem. E aí, sendo o verbo regular, como eu falei, fica mais fácil de colocar no passado. Porque o verbo regular, eu só acrescento ed no final dele, normalmente, tá? Tem a regrinha do IED que eu vou explicar também para vocês. Então, esse verbo walk no presente, no passado, walked. Ed. Só que o verbo irregular, como já diz, né? É irregular, nós precisamos ver como que ficará no passado. Um exemplo é o verbo to be mesmo. O verbo to be, no presente, né? Ele coloca como be, mas a gente sabe que é o is, o are e o am. Ele, no passado, ele fica o was e o were. Olha a mudança dele, para vocês verem como que é. Muda completamente. Então, esse é um tipo de verbo irregular, porque ele muda o jeito dele. Tem vários outros, né? Tem o verbo eat, que é comer. Ele, no passado, ele fica ate. Então, isso aqui vocês precisam saber também, porque quando vocês forem fazer o exercício lá de passe para interrogativa ou negativa, o verbo terá que ser mudado. O verbo vai estar no passado. Mas vocês terão que saber como ele fica no presente para poder fazer interrogativa e negativa. Eu vou falar um pouquinho sobre a regra do verbo regular. Melhorou a fala? Quem tinha pedido Sim. pra falar? Melhorou? Tá, gente, vocês vão falando, tá? A regrinha do verbo regular é a seguinte. Normalmente, vai se acrescentar o ed. Vou colocar alguns verbos aqui. Enjoy, stay e play. São os verbos aproveitar, ficar. O verbo play, como vocês sabem, ele tem 3 significados. Tocar, jogar e brincar. Esses verbos, no passado, ele fica com o ed. São verbos regulares, tá? Lembrando. Eu só acrescento o ed nele. Normalmente acontece isso com os verbos regulares. Eu acrescento ed. Por que normalmente? Porque nem sempre é assim, né? Como toda regrinha tem uma exceção, vamos para as exceções. Se o verbo em si terminar com e, no caso do love, qual mais? Do arrive e do like. São verbos regulares, tá? Esses verbos, eles terminam com e. Verbos que terminam com e, para colocar no passado, sabendo que é regular, eu não preciso colocar o e novamente. Eu só acrescento o d. Somente o d. Então, esses verbos aqui já estão no passado. Olha como o inglês é fácil, né? Nós temos lá na língua portuguesa que a gente fala, é pretérito mais que perfeito, é pretérito imperfeito. E o inglês não, ó. De uma palavrinha, de uma letrinha aqui, o verbo já está no passado. Tiro ela, o verbo fica no presente. Se eu quero colocar no futuro, a gente usa o auxiliar will, que vocês vão ver mais para frente. Então, o inglês é muito mais fácil, muito menos complicado. Então, quando termina com e, eu só acrescento o d, para ele ficar no passado. Outra regrinha, que é no caso do y no final. Que é o caso do y no final. Que é o caso do stud, cry, try. Quando o verbo termina com y, e esse y vem junto, precedido de consoante, que é o caso do y, e o d, que é uma consoante, o que acontece com o y? Eu vou tirar o y e colocar o i. E aí sim eu coloco o ed. Y e consoante. Tiro o y, coloco o i, vai ficar ed. Mesma coisa. Então, outra regrinha. Mas, professora, e quando o y vem junto de vogal? Que a gente acabou de ver do caso do play. Se o y vier junto de vogal, eu só acrescento o ed.
tá? Não preciso fazer esse esqueminha aqui. Então, esse esqueminha aqui é só para Y junto de consoante. Tiro o Y, coloco o I e acrescento o ED. Tudo bem até aí, gente? Sim. Sim, sim. 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 Ok. Então, vamos para a última regrinha do verbo regular. Nós temos aqui o verbo stop, que é parar. O verbo control. E mais um verbo para vocês entenderem melhor. O verbo plan. Nós temos a regrinha do CVC. Qual regrinha que é essa? A gente analisa o verbo. Olha lá, as últimas 3 letras, independente de quantas letras tem o verbo. Normal, às vezes pode ter só 3 letras do verbo, que é o caso do run também, né? É o verbo correr. Mas independente de quantas letras tem o verbo, a gente conta as 3 últimas letras e faz o CVC. O que é o CVC? Não tem nada a ver com aquela agência de turismo lá, que acho que já está falida, mas é CVC. É consoante, vogal, consoante. Quando essas últimas 3 letras for assim, consoante, vogal, consoante, o que acontece com a última letra? Ela vai ser acrescentada novamente, que é o P, e depois eu coloco o ED. Então, esse verbo aqui, para ele ficar no passado, ó, eu acrescentei a última letra e acrescentei o ED. Outra palavra, outro verbo, verbo control. CVC. Consoante, vogal, consoante. Eu acrescento a última letra. Qual é a última letra? L. E aí sim eu coloco ED. Mais um, que é o plan, CVC, consoante, vogal, consoante. Acrescento a última letra novamente para colocar o ED. Aqui, ó, no caso do run, são 3 letras só de um verbo, mas mesmo assim, ó, consoante, vogal, consoante, acrescento a última letra, ED. Ficou claro para vocês a regrinha dos verbos regulares? Sim. Essa regrinha, Sim, gente, sim. Sim. essa regrinha é a regra dos verbos regulares, como eu Sim. coloco eles no passado, tá? Como eu falei, o verbo irregular também não tem regra. Nós temos ele de uma forma no presente e já tem a forma já específica no passado. Como eu coloquei para vocês no caso do verbo to be, que fica o was e o were no passado. Existem vários verbos. Eu estava com uma listinha de 150 verbos irregulares. Nem trouxe ele, ficou na escola. Mas, ó, alguns exemplos, ó. O verbo come é um verbo irregular. Ele, no passado, ele fica came. Mudou só uma letrinha aqui, mas mudou. Então, isso eu preciso saber. O verbo cantar. Sim, letrinha. Alguns Professora, mudam... travou. Professora, a câmera não tá Tá focando. travando, Não dá tá pra ver. travando, tá Focou. focando. Tá travando, não tá focando. Travou. Ai, gente, sorry. Eu vou só falando aqui para vocês, então, em relação aos Professora, às verbos. vezes seu áudio dá uma travada Se também. travar, eu falo de novo. Tá bom. Oi? Às vezes seu áudio dá uma travada também, viu? Gente, como eu falei, é por conta da minha internet, tá? Minha internet realmente tá ruim. Só que das próximas vezes que tiver, eu vou para a escola, vou para outro lugar fazer, para não ficar prejudicado desse jeito, para vocês não ficarem prejudicados, tá? Tudo bem. Sorry. Então, assim, só para retomar e para vocês entenderem, não vou ficar mais falando ali na lousa, se vocês não estão enxergando, não adianta. Mas, assim, só para a gente finalizar a explicação de hoje, o que vocês irão fazer no formulário. No formulário, terão frases para vocês colocarem para interrogativa e negativa. Como eu falei, o auxiliar que vocês usam, eu vou fazer um esqueminha e vou mandar no grupo de vocês, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso, eu vou colocar exemplos lá. Vocês terão o auxiliar did para fazer, lembrando que quando o did está na frase, o verbo ele não precisa estar no passado, porque o did já é um auxiliar que indica passado, então é só colocar o verbo no presente, né? Colocando o did na frente, na interrogativa, o didn't ou did not, depois o pronome. Quais são os pronomes que a gente tem no inglês?
I, you, he, she, it, we, you, they. Esses são os pronomes que a gente tem no inglês, tá? Mas do mais é isso, gente. Eu peço desculpas por conta da internet, que tá ruim, e aí acaba mexendo em várias coisas, né? Mexe no som, mexe na lousa, aí tem uma criança também que me atrapalha, conta tudo. Isso é live do dia a dia. Só que se continuar assim, eu vou ter que ter outra estratégia. Vou para a escola, não sei, tá? Se tiver mais live com vocês. Não passa Nossa mais primeira lição. Nossa primeira live já acontece tudo isso, né? E olha que eu comentei com vocês. Mas, por enquanto, tem alguma dúvida? Eu vou fazer já o screen e já mando para vocês no WhatsApp, tá? Beleza. Tá bom, tá bom. Eu ia colocar mais frases para vocês dar exemplo, mas se vocês não estão enxergando, não adianta. Sorry. Obrigada, gente. Não, tava dando pra enxergar. Só É? agora no final. Tava ainda chegando. Tava Professora, travando. é que desfocou e tava travando, entendeu? Entendi. Mas eu vou colocar alguns exemplos das frases e eu mando para vocês analisam com calma. Qualquer coisa que bom. vocês Tá bom. precisarem, vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp, tá bom? Uhum. Tá bom. Tá. Tá bom, prof. Ô, professora, na hora de fazer o negócio semana passada, posso te mandar mensagem? Pode. Obrigado. Pode sim. Bom dia, pessoal. Bom dia, dia. professora. Obrigada. Manda um beijo pra sua filha, tá, professora? Gostei dela. Bom dia, ela é muito Bom dia. Ela é mó bonitinha. Chama tua filha. Chama tua filha pra É a Ela é mó Jutu. bonitinha. Professora, Oi. por que você não compartilha a sua tela? Aí, tipo, se a gente tem algum aplicativo do computador mesmo. Não entendi. Se, tipo, você não compartilha sua tela no computador, aí você digita lá mesmo. Ah, é? Dá para fazer isso? Tem que aprender. também. Dá. Tá assim, os professores fazem. Você pode Legal. fazer, professora. Ó, tá escrito aqui, ó, apresentar agora. Professora, estão perguntando, já pode sair. Já pode sair, gente. Quem quiser sair, pode sair. Ei, professora, você tem um Word no computador? Não entendi. Você tem um Word no Deixa eu parar a computador? gravação aqui, tá? Tem.